Fala aí pessoal conectado no Portal Capacitar, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Eric e a partir dessa videoaula aqui a gente vai começar a ver um assunto bastante interessante dentro do C++, que são ponteiros. A gente vai ver ao longo dessa série de videoaulas que nós fizemos, porque é um assunto um pouquinho extenso, então tem algumas videoaulas aí. Como utilizar ponteiros, para que eles servem, no que eles vão nos ajudar de fato e que ponteiros não são monstros que vão nos engolir como muita gente acha aí, tá? É bem simples utilizar ponteiros, então a gente vai começar a entendê-los a partir de agora, tá? A gente vai ver então basicão sobre ponteiros, depois como eu faço passagem de valor por referência em funções através, não só em funções na verdade, né? Como eu faço passagem de valor por referência através de ponteiros, como eu utilizo ponteiros para vetores, para structs e para funções, tá? Então vamos começar aqui, ó. Os ponteiros são variáveis normais, não exatamente normais, mas enfim, são variáveis que a gente utiliza para armazenar endereços de memória, tá? Única diferença entre ponteiros e variáveis normais. Ponteiros armazenam endereços de memória e também podem acessar o conteúdo desses endereços de memória. Ok? Então eu consigo controlar, saber qual é o endereço de memória de uma determinada variável e também acessar o conteúdo dessa variável. Legal? A gente vai utilizar ponteiros muito para alocação dinâmica de memória, manipulação de arquivo e essa passagem aí por referência que eu citei anteriormente. Tá bom? Legal. Então, vamos começar aqui. Ó. Eu fiz dois exemplos, tá? Os programas estão em C++, utilizando funções do C++, enfim. E em C também, utilizando lá o printf, essas coisas da vida aí, tá bom? Então, começando aqui, eu tenho IOStream, biblioteca do C++, using namespace std. Quem não viu as aulas básicas de C++, curso básico lá, recomendo que assistam. Vamos utilizar conceitos vistos lá, para a gente não perder tempo, tá bom? Aí dentro do meu int main, eu tenho três variáveis comuns, vocês estão acostumados a ver essas variáveis aqui. Então, elas são do tipo inteiro, e eu nomeei como var1, a segunda como var2 e a terceira var3. E aí a gente tem uma variável aqui diferente, né? Ela também aponta para um inteiro e ela tem esse asterisco aqui. Isso daqui é um ponteiro. É assim que nós declaramos ponteiros no C++. Ó. Eu coloco o tipo de variável para o qual o meu ponteiro vai apontar, para o qual ele vai pegar o endereço de memória, coloco um asterisco e dou um nome para ele. Legal? Única diferença entre a declaração normal de variáveis é esse asterisco aqui, ó, tá? As variáveis podiam ser do tipo float, do tipo char, qualquer tipo, tá certo? Legal. Então, declarei um ponteiro. Eu vou apontar para uma dessas três variáveis aqui. Então, ele tem que ser inteiro. Legal? Está declarado meu ponteiro. Eu poderia dar o nome que eu quisesse para ele, ó, como eu faço aqui. Ó. Tem alguns exemplos aqui, ó, outras formas de dar um nome para aquele nosso ponteiro. Vocês escolham aqui com vier aí para vocês. De preferência algo que fique fácil de vocês lembrarem de onde que é aquele ponteiro, para onde ele está apontando, tá certo? E a gente sempre tem que inicializar um ponteiro, sempre tem que colocar um endereço de memória nele antes de utilizá-lo, porque senão a gente pode ter resultados inesperados aí no nosso programa. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto com vocês, mas lembrem-se, sempre coloquem o endereço de memória no ponteiro. Ah, Eric, como que eu coloco o endereço de memória num ponteiro? Vamos ver aqui, ó. Para inicializar uma variável do tipo inteiro,
normalmente a gente vai colocar assim: nome da variável, sinal de igual e o valor que a gente quer, certo? Então eu inicializei essas três variáveis comuns aqui com os valores 1, 2 e 3 para a var 1, 2 e 3 respectivamente. E aí, olhem só, meu ponteiro aqui, que é chamado PTR, estou utilizando sem o asterisco, porque eu quero atribuir o endereço de memória nele. Legal? Então lá, PTR recebe, lembram desse e-comercial aqui, ó? E-comercial significa endereço de memória, né? Então, meu ponteiro está recebendo o endereço de memória de var1. Legal? Ele não está recebendo o número 1 lá. Ele está recebendo o endereço de memória. 0x22ff44, alguma coisa assim. Tá? Ele está recebendo o endereço. Lembram-se que eu falei para vocês lá no nosso curso básico de C++ que as variáveis que a gente cria são rótulos para endereços de memória. O ponteiro vai armazenar de fato o endereço de memória. Aquele número bem extenso, aquele código bem extenso que identifica um local na memória. Tá? É isso que eu estou fazendo aqui. Isso que eu fiz aqui é a inicialização de um ponteiro, colocando o endereço de memória dentro do ponteiro. Legal? Certo. E aqui eu só exibo, ó, através do cout aqui, se eu quero exibir o valor de PTR aqui, né, que é o meu ponteiro, se eu quero exibir o endereço de memória que está nele. Eu simplesmente coloco PTR. Se eu quero exibir o conteúdo que está sendo apontado por ele, PTR está apontando para o endereço de memória de var1. Se eu quero exibir, então, o conteúdo que está naquele endereço de memória, que é 1, eu coloco o asterisco. Então, voltando. Quero exibir o endereço de memória que existe no meu ponteiro. Coloco apenas o nome do meu ponteiro, sem asterisco, sem nada, só o nome do ponteiro. Quero exibir o conteúdo daquele endereço de memória, o que está dentro daquele endereço de memória. Coloco asterisco e o nome do meu ponteiro. Legal? Aqui ele exibe o endereço de memória, aqui ele vai exibir 1, que é o valor da variável para onde o meu ponteiro está apontando. Legal? Aí eu também exibo aqui, só por exibir mesmo, os valores de var2 e de var3. E aqui para mostrar para vocês que o ponteiro, apesar de apontar para um endereço de memória, apesar de poder armazenar um endereço de memória, ele tem o seu próprio endereço de memória. Então, eu mostro para vocês o endereço de memória do meu ponteiro, onde ele está na memória, certo? Então não significa que eu coloquei o endereço de memória dentro do meu ponteiro, esse é o endereço de memória dele. Não, ele tem o endereço dele e ele aponta para outros, ok? E aí eu também mostro aqui, ó, diretamente o endereço de memória de var1. Da mesma forma que eu fiz o meu ponteiro receber esse endereço, eu exibo ele aqui, só para saber se realmente ele armazenou o endereço de memória corretamente. Para vocês verem que ele conseguiu armazenar o endereço de memória corretamente. Legal? Coloquei o System Pause aqui. Se for finalizado com êxito, beleza? E vamos executar o nosso programa aqui, ó. Executar, compilar e executar. Compilei. Olhem só. Então, o valor do meu ponteiro que eu tenho armazenado em PTR é este endereço de memória aqui, ó, 0x22ff44. Isso é o endereço de memória, certo? Que é o endereço de memória de var1. Lembrem-se que eu coloquei o endereço de memória de var1 em PTR. Então, este daqui é o endereço de memória de PTR, é o valor que ele está armazenando.
o conteúdo deste endereço de memória é 1, que é o valor que eu atribuí a var1. Ok? Mostrei então o valor de var2, o de var3 e mostrei o endereço de memória dptr, o endereço de memória do meu ponteiro. Vejam só, é exatamente diferente do de var1. Então o meu ponteiro também tem o lugar dele lá na memória. Ok? E eu mostrei aqui o endereço de memória de var1, que é exatamente o mesmo endereço apontado por PTR, porque eu atribuí esse endereço a PTR. Tudo bem? Legal. Tem o mesmo programa aqui, só que em C. A única diferença aqui, na verdade, é que para o C a gente precisa de especificador de formato, e o especificador de formato para exibir endereços de memória é percentual P, tá? Sinal de percentual P. E aí eu exibo aqui normalmente. Legal? Se vocês depois quiserem trocar aqui, ó, atribuir var2, var3, fiquem à vontade. Legal? Então, esse é o básico sobre ponteiros. Então, vocês viram nesses dois programas como eu declaro um ponteiro, como eu inicializo um ponteiro e como eu exibo um ponteiro. Aliás, o valor armazenado nesse ponteiro e o conteúdo daquele endereço de memória que ele está apontando. Ok? Se vocês tiverem dúvidas, aí vocês deixem um comentário aqui. Agora, aproveitando o gancho, a gente vai ver a passagem de valor por referência. Tá? A gente vai ver o que é isso então. Tenho aqui o programa em C, bibliotecas do C, e eu tenho uma função de troca, chamada troca. Né? Ela é vazia, não retorna valor, e ela recebe, vejam só, dois ponteiros para inteiros como parâmetro. Chamei um de x e o outro de y. Na minha função intMain, eu tenho duas variáveis declaradas aqui dentro dela, a e b. A está recebendo o valor 100, b está recebendo o valor 200. Ok? E aí aqui eu dou um printf e mostro para vocês que antes da troca, o valor de A ele vai ter que exibir 100 aqui, é 100, e o valor de B é 200. Então, num primeiro momento, ele vai exibir 100 e 200. Ok? Minha função de troca, vejam só, está recebendo endereços de memória como parâmetro, tá? E aí ele vai fazer a troca dos valores com base nesses endereços de memória. Certo? Depois da troca, eu faço a mesma exibição. A e B. Ok? System pause, return 0. E aí vamos estudar aqui a nossa função de troca. Troca recebeu o endereço de memória de A em X e o endereço de memória de B em Y. Eu criei aqui uma variável auxiliar, apenas para eu ir armazenando os valores temporariamente para poder trocá-los. A minha variável auxiliar vai receber o conteúdo que está naquele endereço de memória de X. X está apontando para o endereço de memória de A, e A possui o valor 100. Portanto, minha variável auxiliar vai receber 100. Lembre-se que meu ponteiro com asterisco indica que eu quero o valor daquele endereço de memória, não o endereço. Ok? Então, a minha variável auxiliar está com o valor 100 nesse momento. A minha variável x, meu ponteiro x aqui, está recebendo o valor que eu tenho
no endereço de memória para o qual y está apontando. Então, está recebendo 200, porque y está apontando para o endereço de memória de b, e b possui o valor 200. Então, aquele endereço de memória apontado por x, que é o endereço de A, passa a receber o valor 200. Certo? E aqui, o endereço de memória apontado por y, que é o endereço de memória de B, passa a receber o que eu tinha na minha variável auxiliar, que é o valor 100. Então, eu fiz a troca de valores entre A e B através de ponteiros. Isso é passagem por referência. Tá? Eu fiz referência aos endereços de memória das minhas variáveis. Vocês perceberam algo diferente aqui nesse nosso programa? Olha só. A e B são variáveis locais da função int_main. E variáveis locais não podem ser alteradas por outras funções, correto? A não ser que eu use ponteiros. Então vejam só que mágico. Eu consegui mudar os valores de outra função das variáveis. Eu consegui mudar os valores de outras variáveis que não estão na minha função, que estão em outra função, através de ponteiros. Eu realmente consegui manipular variáveis de outras funções. Eu não precisei que essas variáveis fossem globais. Por quê? Porque eu usei o endereço de memória. Eu fui lá diretamente na memória e falei, olha, muda o seu valor. E assim eu consegui manipular variáveis locais de outra função. Então olha só o poder que os ponteiros têm. A gente consegue fazer muita coisa legal com ponteiro. Inclusive isso daqui. Digamos que esse é o primeiro passo para entender a alocação dinâmica de memória. Tá? E aí a gente vai ver como é que está funcionando esse programa aqui. Ó. Executar, compilar e executar. Olhem só. Antes da troca, o valor de A é 100 e o valor de B é 200. Fiz a troca lá, chamei a minha função de troca, passei os endereços de memória e vejam, eu realmente consegui trocar os valores de A e B. A passou a valer 200 e B 100. E vejam aqui ó, que eu não mudei em nada esses printfs. Eles realmente, os valores dessas variáveis locais aqui, foram alterados através do seu endereço de memória. Ok? Isso daqui é só um pouquinho do poder dos ponteiros para vocês. Aí eu vou mostrar aqui o programa também em C++ para que vocês possam copiá-lo aí. Tá bom? Muda pouca coisa. Certo? Bom, é basicamente isso que a gente tem de ponteiros na nossa primeira videoaula aqui. Tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, só deixar o comentário e aguardem as nossas próximas videoaulas também que estão show de bola. Vocês vão aprender bastante, vão dominar o assunto ponteiros aí. Então, quando seu professor botar caraminholas na cabeça de vocês, falando que ponteiros é um bicho assustador, vocês já sabem matar esse assunto aqui, tá bom? Então, fiquem ligados aí, eu aguardo todo mundo na próxima videoaula. Até lá, forte abraço.